Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de variáveis aleatórias bidimensionais. Variáveis aleatórias bidimensionais, ou de forma mais geral, multidimensionais, são variáveis que a gente analisa conjuntamente. Então, por exemplo, se você quiser analisar o quanto que a pessoa ganha com o tanto de comida que ela coloca no seu prato no restaurante self-service na hora do almoço. Já que existe uma relação entre essas duas variáveis, elas conjuntamente elas devem ser analisadas? Será que o número de filhos que uma família tem ou o número de moradores numa casa influencia no número de faltas no trabalho de um dos moradores principais aí da renda? Será que número de drinks, bebidas alcoólicas, café e cigarro também podem ser analisadas conjuntamente? Ou pelo menos a gente deve analisar conjuntamente? Bom, essas variáveis a gente pode, sim, a gente pode analisar conjuntamente, mas nem sempre é o que a gente quer. Em algumas situações, a gente quer uma variável como resposta e as outras como explicativa. Então, por exemplo, o consumo em uma certa loja, quanto que a pessoa vai lá e compra, em valor, por exemplo, certo? Será que está relacionada à profissão desse cliente? A localização que essa loja tem em relação ao trabalho dessa pessoa, ou será em relação à casa? Se a pessoa tem casa própria ou não, qual que é o tipo de relacionamento íntimo, se ela é casada, se não é casada, se tem um parceiro fixo ou não. E aí? Então, aqui a gente tem uma única resposta, tá? Uma variável, que é o consumo nessa loja, e a gente quer explicar com outras variáveis. Essas outras variáveis a gente chama de covariáveis, porque são as variáveis explicativas dessa nossa variável resposta. Nessa parte do curso, a gente quer analisar os outros casos. Eu quero analisar conjuntamente, eu tenho duas respostas. A quantidade de comida que essa pessoa coloca no seu prato, no restaurante, e o salário dessa pessoa. Eu vou analisar conjuntamente, são duas variáveis, certo? Claro que aí eu teria que pensar em um certo dia, ou no mês, ou uma média mensal, porque o salário em geral é por mês. O número de pessoas e o número de faltas, né, das pessoas, eu quero analisar isso conjuntamente. Poderia ser a falta no primeiro turno, a falta no segundo turno, isso aí depende do foco da pesquisa, ok? E o número de drinks, café e cigarro também quero analisar conjuntamente. Então eu não quero explicar, eu poderia querer explicar a quantidade de cigarros pelo número de bebidas e café que a pessoa tem durante uma semana ou um mês, coisas do tipo, tá? Então são coisas diferentes. Aqui nessa parte do curso nós estamos interessados nas variáveis aleatórias bidimensionais, mas elas poderiam ser multidimensionais. Bom, uma distribuição de probabilidade conjunta, já que a gente falou que é uma variável aleatória, como a gente já viu, variáveis aleatórias, tanto discretas como contínuas, aqui também a gente tem essa possibilidade. Essas variáveis aleatórias bidimensionais, elas podem ser tanto contínuas quanto discretas. Na verdade, a gente não vai abordar aqui a questão mista. Uma poderia ser contínua e a outra poderia ser discreta, ok? O que é distribuição de probabilidade conjunta? Quando ambas são discretas. Então a gente tem um par, né, que é um vetor no caso, não é mais uma única variável, é um vetor aleatório com possíveis valores no Rx cartesiano Ry. Rx são os possíveis valores da componente x e Ry os possíveis valores da componente y. Então a função fxy, duas variáveis, é uma função de probabilidade conjunta porque a gente vai analisar conjuntamente. Muito parecido os três critérios com o que a gente já viu de variável aleatória discreta. Só que aqui
é uma conjunta, ok? Então tem que estar entre 0 e 1, sim, pode ser 0, pode ser 1, para qualquer ponto do espaço de probabilidade, Rx cartesiano Ry, ela tem que somar 1 para todos os possíveis valores aí, para todos os pontos, ela tem que somar 1. E a probabilidade de x ser igual a um valor x e y ser igual a um valor y é dada por essa função, certo? Se isso acontecer, então essa sim é uma função de probabilidade conjunta. Vamos a um exemplo. Nós temos que x representa o número de moradores e y representa o número de televisores, tá? E aí, por algum motivo, nos foi dada esta função de probabilidade conjunta, certo? Essa é mesmo a função probabilidade conjunta? Bom, vamos notar aqui que os possíveis valores que x assume, ou seja, o Rx, são 1, 2 e 3. E o Ry são os possíveis valores de y, 0, 1, 2 e 3, ok? O que a gente tem que verificar? Que essa função, ela é sempre entre 0 e 1, podendo ser 0 e podendo ser 1. Isso daqui tá ok, conseguimos verificar apenas visualizando, certo? Nós temos que verificar também que ela soma 1. Ou seja, que eu somar 0,02 com 0, com 0, com 0,20, mais isso daí até 0,10, isso aí dá 1. Sim, podem conferir, essa conta dá 1, ok? E o terceiro é que essa função nos dá a probabilidade de cada um desses pares aí. E sim, a gente assume isso e então tem uma função de probabilidade conjunta do par x, y, ok? Qual que é a interpretação de cada um desses valores? Então, 0,02, isso daí é a probabilidade de x ser 1 e de y ser 0, ou seja, de uma pessoa na casa e 0 televisor. Isso daí dá 2%. Não há nenhuma probabilidade de termos 2 pessoas na casa e 0 televisores, nem mesmo 3 pessoas na casa e 0 televisores, certo? Então, isso aqui é 0. E assim por diante. Então, essa é a interpretação dessa função de probabilidade. E uma função densidade conjunta ou função densidade probabilidade conjunta? É o análogo da função de probabilidade conjunta, mas aqui as variáveis aleatórias do par ordenado xy são contínuas, tá? Mas lembra muito também da definição de função densidade e probabilidade que nós vimos em variáveis aleatórias contínuas. Então, a função f de xy está entre 0 e 1, podendo ser 0, podendo ser 1, para todo par ordenado do Rx cartesiano Ry. Ela tem que integrar 1 no R2, que é o R cartesiano R, ou seja, R a reta, cartesiano a reta, nós temos aí o plano R2, e a integral dela numa região A representa a probabilidade do vetor xy pertencer a essa região. Claro que A tem que estar no espaço de probabilidade. Bom, aqui a gente tem a função probabilidade conjunta, normal bivariada, e aqui um gráfico para a gente ter uma noção de como ela se comporta. Então agora a gente não está mais na reta, a gente não consegue mais desenhar a curva, né, num eixo x cartesiano y, naquele plano, a gente não consegue mais, a gente precisa agora de 3 eixos, um para o x, um para o y e um para a densidade. Claro que se a gente expandisse aqui e falasse em variáveis aleatórias multidimensionais, a gente não teria como visualizar o gráfico da sua densidade, da densidade deste vetor. Por quê?
porque nosso mundo é no máximo 3D, pelo menos aqui nessa era dos desenhos, ok? Então aí é um exemplo do par XY que tem distribuição normal bivariada com o vetor de médias μ, matriz de variância sigma, ok? Para o caso discreto, a gente teria também gráficos, seriam barras para cada ponto XY, a altura daquela barra é a função de probabilidade daquele ponto. Agora vamos a um exemplo. Considere as intensidades elétricas de duas componentes de um sistema eletrônico, X e Y, que são variáveis aleatórias. A função densidade de probabilidade conjunta de X e Y é dada por essa expressão. Obtenha a probabilidade de ambas as variáveis estarem dentro das especificações, ou seja, entre meio e 0,8 microamperes. Vamos resolver esse problema. Então, qual que é a probabilidade de estarem ambas, né, dentro das especificações? Bom, é a probabilidade de pertencer desse vetor aqui, pertencer a uma região A. Qual que é essa região? É o intervalo 0,508, cartesiano 0,508, certo? Para a gente calcular essa probabilidade, a gente integra a densidade nesse intervalo aqui e em relação a x, em relação a y, tá? Ou seja, a gente vai fazer essa integral de quem? A densidade é x mais y sobre 2 mais xy dx dy, ok? Fazendo essas contas, pessoal, não vou calcular aqui a integral, tá? Mas eu acho que não há problema nenhum em deixar essa conta para vocês conferirem. Aliás, se encontrarem algum erro, me avisem. Isso aí dá 0,212025, ou seja, aproximadamente 21% de estarem ambas, né, dentro das especificações, ok? Distribuições marginais. O que são distribuições marginais? Elas podem ser funções de probabilidade marginais ou funções de densidades marginais, ok? Aí, respectivamente, obviamente, se as variáveis são discretas e contínuas. No caso das variáveis discretas, então, o que a gente faz para obter a função de probabilidade marginal? G de x é igual à somatória da f de x, y, para todo o valor de y. Isso resulta na função de probabilidade marginal de x. Claro que se eu quiser a função de probabilidade marginal de y, eu faço a soma em x. Aqui nesse curso a gente vai denotar por g de x a função marginal de x e por h de y a função marginal de y. Mas se você se sentir mais confortável, você pode colocar índices, tá? Então, f índice x é a função de probabilidade marginal de x, f índice y, a função de probabilidade marginal de y, ok? Analogamente, a gente tem as funções densidades marginais, que são a g de x é a integral da densidade conjunta com relação a y, ou seja, eu vou desaparecer com y, e h de y a densidade marginal de y, que é a integral da densidade conjunta com relação a x. Quando eu escrevo de menos infinito a mais infinito, é porque isso vale em toda reta, mas muitas vezes essa densidade é igual a zero numa parte da reta, então essa integral se restringe a um intervalo, mas isso aí é cada caso.
Agora vamos considerar o mesmo exemplo do número de moradores e do número de televisores. A gente quer aqui calcular as funções de probabilidades marginais de x e y. E a gente chama essas funções nesse curso de g de x e h de y, respectivamente. Temos aí a função probabilidade conjunta dela, que a gente já trabalhou um pouquinho, certo? Bom, para a gente construir a função de probabilidade marginal de x, o que a gente considera? A gente considera um valor fixo de x, ou seja, do número de moradores, e soma para toda possibilidade em y a função de probabilidade conjunta. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente considera todos os casos da variável aleatória y para cada um dos casos da variável aleatória x. Tá? Então, aí temos o 0,02. Ele é a probabilidade de x ser 1 e y ser 0. Agora eu vou somar essa probabilidade com o 0,20, que é a probabilidade de x ser 1 e y ser 1. Então, somando esses dois valores, eu considero x igual a 1 e y igual a 0, ou x igual a 1 e y igual a 1. Somando o próximo, x igual a 1 e y igual a 2, ou x igual a 1 e y igual a 3. Então, somando essas probabilidades, eu tenho a probabilidade de x ser igual a 1, que é 0,32. O análogo a gente faz para obter a função de probabilidade de x, ou função de probabilidade marginal de x, no valor 2, no x igual a 2. Então, a gente soma esses valores 0, 0,08, 0,20 e 0,10 e obtém 0,38. Mesma coisa nós vamos fazer para o próximo valor de x, que é 3. E isso dá 0,30 nesse caso. Claro que se a gente tivesse mais valores, a gente teria que fazer para mais valores. Notem que 0,32 mais 0,38 mais 0,30 dá 1. Sim, sim, porque é uma função probabilidade, certo? Então, você soma para todo possível valor da variável aleatória e tem que dar 1, senão tem alguma coisa errada. Analogamente, a gente vai obter a função de probabilidade marginal de y, só que aqui a gente vai fixar um valor de y e varrer todos os possíveis valores de x. Ou seja, nesse caso, a gente vai somar nas linhas. E aí a gente obtém a função de probabilidade marginal de y. Claro que também somando esses valores, 0,02, 0,33, 0,45 e 0,20, tem que dar 1. Se não tiver dado 1, tem alguma coisa errada. Vamos obter as funções de densidade e probabilidade marginais de x e de y. A g de x primeiro, ela é integral de menos infinito a mais infinito da densidade conjunta em relação a y. Se eu quero a marginal de x, eu integro em relação a y. Como essa densidade conjunta, ela vale 0 quando o y é diferente, né, de elementos pertencentes a esse intervalo, então essa integral se restringe à integral no 0, 1 da densidade conjunta x mais y sobre 2 mais x vezes y dy, certo? De novo, eu vou deixar a conta para vocês fazerem, porque isso é a solução de uma integral e acredito que não tem problema. 3x sobre 2 mais 1/4. Isso daqui para qualquer x entre 0 e 1, podendo ser 0 e podendo ser 1. Então, a função densidade e probabilidade marginal de x está aí. Não teria necessidade para calcular a função densidade marginal de y, mas foi pedido. A gente vai resolver a conta análoga, só que agora a gente vai fazer a integral com relação a x, porque a gente quer a marginal de y, ok? Então, isso aqui, de novo, pela mesma coisa, essa densidade conjunta vale
zero caso x seja fora do 0,1, então eu não preciso colocar, e ela vale x mais y sobre 2 mais x vezes y, e eu estou integrando em relação a x, ok? E aí, de novo, vocês resolvem essas contas aqui, é uma integral simples, e obtém meio mais y, para y dentro desse intervalo. Bom, então foram calculadas as densidades marginais, tanto de x quanto de y. Agora vamos calcular a probabilidade de x estar dentro das especificações. Quando eu falo sim, x, eu não estou querendo relacionar isso a y, eu quero x, somente x, certo? Mas com a conjunta eu tenho x e y, com a marginal eu tenho só informação de x. Então, a probabilidade de estar dentro das especificações é a probabilidade de x estar nesse intervalo, certo? E isso aí, então, é a integral de meio, agora virou o caso de uma variável aleatória unidimensional, da densidade de x. E a gente acabou de calcular essa densidade marginal, que a gente chama de marginal porque tinha uma outra variável aleatória envolvida, e ela dá essa conta aqui. De novo, vocês façam a integral para conferir, e esse valor dá 0,3675. Ok? Então, a probabilidade somente x estar dentro das especificações é em torno de 36,8%. Já subiu um pouquinho aí, ok?